Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum ou mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. O que fazer durante a passagem pelo vale? O texto fala o vale da sombra da morte. O que significa isso? O vale da sombra da morte é certamente um caminho estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar. Portanto, a figura do vale se encaixa com situações de aperto, de embaraço, que nos tiram o sono, que nos provam e nos tentam desistir muitas vezes quando passamos pelo vale. É um caminho difícil que todos nós atravessaremos. Mete medo, traz angústias, ansiedades, mas todos nós vamos passar. Todas as pessoas neste mundo, em algum momento da vida, passarão pelo vale. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que a palavra de Deus nos ensina a fazer durante essa passagem pelo vale? Eu não sei como está a situação na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, mas pode ser que nesse mesmo momento você esteja passando pelo vale. E eu quero dizer para você o que a palavra de Deus nos ensina que devemos fazer quando estivermos passando pelo vale. E a primeira coisa que a palavra de Deus diz é que nós devemos, quando passamos pelo vale, recusar o desânimo. Isso é, não desanimar. Não podemos desanimar. E o texto está falando: ainda que eu ande. Ele não diz ainda que eu corra, ou que eu entre em pânico, ou que eu pare, ou que eu fuja. Ele diz ainda que eu ande. A palavra andar aí nesse texto significa dar passos firmes e conscientes. Quando passarmos pelo vale, devemos passar com nossos pés firmados na rocha que é Jesus. Não devemos temer, não devemos desanimar, não devemos olhar para trás. Davi estava dizendo aí nesse verso: eu vou enfrentar os vales que surgirem na minha vida, eu não vou desanimar, eu não vou olhar para trás. Quando você passar pelo vale, não olhe para trás, não desanime, mas ande com a convicção de que você tem um Deus que está com você no vale da sombra da morte. Um Deus que nunca vai te desamparar. A segunda coisa, quando você passa pelo vale, recuse o medo, recuse o desânimo, recuse o medo, porque todas essas coisas o inimigo usa para nos destruir, para nos derrubar. O desânimo vem, o medo vem, mas o salmista, ele diz assim: eu não temerei. E essa palavra, não temas, nós vamos encontrar muitas e muitas vezes na Bíblia. Quando Deus fala: não tema, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te levanto. Não temas, porque eu te sustento com a destra das minhas mãos. O Senhor fala muitas e muitas vezes. Ele promete isso. Então, quando você passar, não tema, não tenha medo. E como podemos passar pelo vale sem temer? Em primeiro lugar, você pode passar pelo vale da sombra da morte sem temer, como diz o salmista, quando você focaliza a sua fé no poder de Deus e não no problema que você enfrenta. E esse é um passo imprescindível para passar pelo vale. Em qualquer crise que nós viermos a passar,
como seres humanos, como família, como povo de Deus, em qualquer que seja a crise. Estamos vivendo uma pandemia, onde várias pessoas estão aí ansiosos, passando por situações difíceis nesse momento de pandemia. Mas em qualquer que seja a crise, em qualquer que seja a luta que viemos passar, se focarmos no poder de Deus, nós sairemos da crise muito mais fortalecidos por causa da nossa fé. A nossa fé em Deus é que nos fortalece, é que nos dá força, é que nos dá paz, é que nos dá sabedoria, é que nos dá a proteção e o livramento quando passamos pelo vale. O que faz a diferença é o seu foco, é como você foca. Se você foca no problema, você vai viver esse problema e você vai ver esse problema cada vez maior. Mas se você foca em Deus, você vai experimentar a graça de Deus. E você vai experimentar a mão poderosa de Deus a te ajudar no momento do vale. É preciso focalizar não na circunstância, mas em Cristo. É preciso focar não somente na situação, mas é preciso focar no Salvador. E o Salvador é Jesus. Como diz o cântico, que por você morreu na cruz, que pagou o preço por você, que ama você, que deu a vida por você, que se entregou por você e que tem poder para te ajudar no mais escuro vale que você passar. Não foque no problema. Quanto mais nós focamos nos problemas, maiores eles ficam e não encontraremos solução. Mas foque no poder de Deus. Coloque a sua fé no poder de Deus e você vai experimentar a glória, o agir e o livramento de Deus ao passar pelo vale. A energia humana, ela se esgota. A nossa capacidade humana de resistir às crises, às lutas, às provações, ela é limitada. Vai chegar um momento que a pessoa se esgota e já não suporta mais enfrentar as crises. E nós temos visto isso no mundo. Quantas pessoas aí, elas se jogam de pontes, se jogam embaixo de carro, tiram suas vidas porque já chegaram ao limite, já não conseguem mais suportar o vale. Para os vales da vida, nós precisamos de uma força maior do que nós mesmos, porque a nossa força é ilimitada. Se você pensa que você vai sobreviver a todos os vales da vida com base nos seus esforços próprios, você está se enganando. Pode esquecer. Nós precisamos de uma fonte de poder maior do que nós mesmos. E essa fonte de poder e de graça, só Deus pode nos dar. A fonte de todo poder, de toda graça, de todo amor, de toda misericórdia, é só Deus quem dá. E a Bíblia diz que quando nós passamos pelo vale, esse Deus, Ele nos renova. Não que nós tenhamos forças para passar pelo vale sozinho, mas o Deus a quem nós amamos e confiamos, Ele nos leva pelo vale e Ele nos renova a cada dia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o nosso Deus é um Deus que nunca, em nenhum momento, vai nos desamparar no vale. Ele é a luz que vai iluminar a nossa passagem pelo vale. Não ficaremos perdidos na escuridão, porque nós temos um Deus que é a nossa luz. Jesus diz que Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. E todo aquele que tem Jesus, ele não vai andar nas trevas, mas ele vai ter a luz da vida, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. No Salmos 34, verso 18, o Senhor nos diz uma mensagem muito linda, quando Ele diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor nunca nos deixa desamparado.
O Senhor nunca tira os seus olhos daquele que confia nele e daquele que busca ele de todo o coração e com sinceridade. O texto diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. É preciso que você tenha um coração quebrantado. É preciso que você reconheça que você precisa da ajuda de Deus. É preciso que você reconheça que você não tem força para passar pelo vale sozinho. É preciso que você segure nas mãos de Deus e deixe que Ele te conduza. É preciso reconhecer que você não pode caminhar sozinho e que você precisa da ajuda de Deus. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus fala conosco dizendo: eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Estava lendo essa semana esse texto e Deus falou muito no meu coração. E Deus aqui, Ele está falando com o povo de Israel, quando Ele projetava tirar o povo depois de 70 anos na Babilônia, e Ele diz: eu tenho planos para vocês, e o plano que eu tenho para vocês é de fazer de vocês um povo abençoado, um povo próspero. E o meu plano para vocês é de não causar dano nenhum para vocês, mas é de dar para vocês uma esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Mesmo você passando pelo vale, como diz o salmista, não temerei, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele tem planos, e Ele vai cumprir todos os seus planos da minha vida. Ele vai aplainar os caminhos, Ele vai iluminar a minha caminhada, e eu nunca estarei só. Quando você passa pelo vale também, você precisa relembrar da companhia de Deus, relembrar que você nunca vai estar só. Deus não somente promete nos capacitar quando estivermos passando pelo vale, mas Ele também promete estar presente no vale. Deus não vai deixar você sozinho no vale, na dificuldade, na provação, na crise, no problema, na luta. Ele nunca vai deixar você só. Jesus, antes de subir ao Pai, Ele promete aos discípulos, reúne todos os seus discípulos e diz: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Em Isaías capítulo 43, verso 2, o Senhor Deus diz, Ele diz lá: quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios e dificuldades, eles não te encobrirão. Ele promete estar conosco. Quando vierem as águas de grande perturbação, Ele promete: eu estarei com você. Quando vierem os rios de dificuldade na sua vida, Ele promete: eu estarei com você. As águas não te encobrirão, porque eu estarei com você. Ele promete estar conosco a cada passo durante a nossa passagem pelo vale. Deus está dizendo que não há nada a temer. Não precisa temer. Não precisa ficar ansioso. Não precisa ficar atribulado ou angustiado. Ele diz: eu estou com você. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te fortaleço. Quando Jesus está conosco, não temos o que temer. Deus, Ele não está lá sentado no céu, olhando aqui para baixo e dizendo: espero que eles consigam vencer. Não, Deus não é esse Deus. Deus não age dessa forma. Ele está conosco. Ele diz: eu estou com você. Nos vales, quando vierem as tempestades, quando vierem os rios, quando vierem as enchentes, as águas, quando passares pelo fogo, eu nunca vou te abandonar. Ele está conosco nos vales, conosco, nos carregando no colo. Muitas vezes, quando nós não temos mais forças, quando as nossas energias se esgotam e não conseguimos caminhar, Ele nos carrega no colo, em segurança, segura nas nossas mãos e nos conduz. Quantas vezes na nossa vida sentimos as nossas forças se esvaírem, e quantas vezes sentimos a mão de Deus a nos levantar
e a nos carregar no colo e dizendo: não tema, eu estou com você, você não está sozinho. É interessante observar que a partir do verso 4 do Salmo 23, há uma mudança estratégica de linguagem aí. Até então, todos os pronomes pessoais estão na terceira pessoa do singular. Isso é, ele. Quando ele diz lá, ele, o Senhor é o meu pastor, está na terceira pessoa. Aí também ele diz, ele me faz deitar em vezes pastos. Está falando sobre Deus. Aí ele diz assim, ele me guia pelas veredas da justiça. Então até aqui, Davi está falando a respeito de Deus. Mas quando chega no vale, ele muda para a segunda pessoa. Ele começa a usar a palavra tu. Aí ele diz assim, tu está comigo, a tua vara me protege, o teu cajado me protege. Agora ele não está mais falando a respeito de Deus, mas agora ele está falando com Deus. É interessante observar, meus irmãos, que são os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. Quando ele chega no vale, ele muda a pessoa verbal aí, porque ele começa a falar com Deus. E é nos vales da vida, nas dificuldades, nas aflições, nas provações, é que nos colocam face a face com Deus, é que nos levam a viver essa intimidade com Deus e experimentar a glória desse Deus de amor. De repente, o que é superficial se torna íntimo. Quando estamos passando por um vale, não queremos falar sobre Deus, nós queremos falar com Deus. Qualquer pessoa que é madura na vida cristã pode confirmar que são durante os vales é que ficamos mais e mais próximos de Deus. Quando nos sentimos desgastados, perplexos, desamparados, então conversamos diretamente com Deus, e aí que Ele se torna real em nossas vidas. E Ele diz, olha, eu estou com você, você é meu filho, e eu nunca vou te desamparar. Você não está sozinho. Meus amigos, é bom estar no topo da montanha. Quem já teve essa experiência de subir no topo da montanha, como é bom, você chega lá em cima e você olha toda aquela paisagem bonita. Quando eu fui na Escócia, eu subi em uma montanha que fica perto do Palácio da Rainha. Todas as pessoas que vão da Escócia sobem aquela montanha. É um pouco difícil de chegar lá, mas depois que você chega lá em cima, você vê toda a cidade de Edimburgo e vê toda aquela paisagem linda. É bonito estar no topo da montanha, mas são nos vales que nós encontramos Deus face a face. É no vale que nós vamos ter experiências grandiosas com esse Deus maravilhoso. Ele nunca fica tão próximo quanto nas horas em que estamos passando pelo vale. É no vale que nós vamos buscar mais. É no vale que nós vamos orar mais. É no vale que nós vamos nos quebrantar mais diante da presença de Deus. É no vale que nós vamos nos humilhar e nos render mais a Deus. É no vale. E nós precisamos de passar pelo vale. Porque o ser humano, ele tem um problema muito sério. De quando tudo está bem, o seu egoísmo sobe. E aí ele começa a esquecer de Deus. Ele começa a achar que ele pode resolver tudo, que ele pode fazer tudo, e que ele pode tomar todas as decisões sozinhos. E aí então, é quando ele se quebra, e ele vai ter que passar pelo vale, para aprender a depender de Deus. Para aprender que ele não pode nada sozinho. Só com a graça de Deus e com a direção de Deus, é que ele pode ser feliz. Em terceiro lugar, quando passamos pelo vale, precisamos confiar na proteção de Deus. O salmista declara aí, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Vara e cajado eram duas ferramentas básicas de um pastor de ovelhas. E o pastor, ele usava para proteger e guiar as suas ovelhas. Uma vara tinha perto de 1 metro de comprimento, com uma saliência acentuada em uma das extremidades. Pastores em geral tinham grande habilidade para arremessar a vara com precisão para contra-atacar a qualquer ameaça que viesse ao seu rebanho. Com isso, Deus está dizendo, quando você passar pelo vale,
eu defenderei você. Com a minha vara e com o meu cajado eu vou proteger você. Ele não está assentado no céu apático e indiferente. O bom pastor, ele luta por nós. Ele é o nosso defensor, o nosso protetor. E é isso que a vara representa. O Salmos 34, 19 diz assim: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Que maravilhoso isso, né? O Senhor não nos livra de algumas das aflições, mas o texto diz: o Senhor de todas as aflições, de todos os vales que você vier a passar, tenha certeza disso, o Senhor é poderoso para te livrar de todas. O teu cajado me consola. O que é o cajado? O cajado era um bastão arredondado, longo, com um tipo de argola semi-aberta na extremidade. O pastor, ele usa o cajado para guiar e confortar as ovelhas. Ele usa o cajado para trazer a ovelha para perto dele. Com aquela argola que tem na extremidade, ele puxa a ovelha para perto dele. E quando a ovelha cai, ele usa também o cajado para levantar a ovelha que está caída. Por isso o texto diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não vou temer, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque eu sei que o Senhor vai estar comigo e vai me proteger em cada passo que eu der. O que fazer se você está passando pelo deserto agora, nesse momento? Primeiro, não desanime. Enfrente com fé. Segundo, não tenha medo. Foque no poder de Deus e não nos problemas. Coloque a sua fé naquilo que Deus pode fazer. Coloque isso. Minha fé estará sempre firmada em Deus. Podem ser os gigantes que vierem, mas a minha fé estará firmada somente em Deus. E em quarto lugar, relembre da companhia de Deus. Ele nunca vai te deixar. Relembre que Deus vai estar com você em cada situação no vale. Deus, Ele nunca vai te desamparar. Em último lugar, confie na proteção de Deus. Confie que Ele vai estar com a vara e com o cajado ali para te ajudar, para te levantar quando você cair, para te trazer para perto dele quando você procurar se afastar. Ele vai estar ali para te guardar, para te levantar, para te proteger. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: coloque a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Porque a sua vida só estará segura quando você estiver nos braços do Senhor. Quando você tiver Ele como seu pastor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, colocar a minha vida, meu lar e a vida, Senhor, de todas as pessoas que nos ouvem nessa hora, debaixo do Teu cuidado. Ó Deus, vem encher o nosso coração desta fé, desta certeza de que não vamos temer, de que o Senhor estará conosco, e de que a tua vara e o teu cajado estarão conosco todos os dias, e que o seu amor e a sua proteção estarão conosco. Pai, eu te peço por cada pessoa que nos ouve agora, seja qual for o vale que essa pessoa esteja passando, eu peço que o Senhor estenda as suas mãos, que o Senhor esteja trazendo essa pessoa para perto do Senhor, para que eles experimentem o poder do Senhor, o cuidado do Senhor. Que o inimigo não tenha poder, mas que a luz de Cristo venha iluminar os seus passos. Manifesta, Senhor, o seu poder, a sua glória, e faz maravilhas em cada vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.